Igreja. Quantos estão felizes nessa noite, nessa tarde, né? A gente confunde um pouco, mas glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É uma grande honra estar trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, que ela é viva em nossos corações e ela se move dia após dia. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Amém? Diga assim para ela. É hoje. Tem uma palavra que vai se mover em teu favor. Amém. Glória a Deus. E o tema dessa palavra é andando debaixo de uma palavra que tem um subtema vivendo seus processos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eita, Senhor. Amém. Vamos lá, então. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. E você vai curvar a sua cabeça nesse momento. Aleluia, Pai. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pela tua palavra que é espírito e que se move dentro de nós e fora de nós. Que se move nesse ambiente, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, doce, santo Espírito de Deus. Vem sobre esse lugar. Meu Deus, vem falar aos nossos corações. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com libertação, com salvação nessa tarde. Que o Senhor venha mover todas as estruturas humanas que há em nós. Porque nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos sentir a tua presença nesse lugar. Nós queremos sentir a tua voz, ouvir a tua voz, tocar em cada coração nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda distração nesse ambiente. E nós colocamos nossos ouvidos para ouvir a tua voz nesse lugar. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Começar essa palavra maravilhosa. Eu sei que Deus tem algo para fazer aqui nesse lugar. Amém? E Ele se move através da tua fé. Não é através daquilo que eu vou falar, mas é através da tua fé. Então esteja atento àquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Nós vamos andar aqui debaixo de uma palavra profética. Uma palavra de revelação. Amém? Quem gosta de palavra de revelação? Aleluia. Pois a palavra de Deus, ela é revelação aos nossos corações. Ela se revela para arrancar todas as raízes que estão profundas dentro de nós. Raízes que, essas não são raízes que dão fruto, mas são raízes que acabam nos paralisando. E Deus nessa tarde, Ele vai falar algo para você. Nós vamos falar aqui sobre andar debaixo de uma palavra, e a gente consegue entender que Deus, Ele andou debaixo de uma palavra, da sua própria palavra, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Você que tem Bíblia, vamos lá nos acompanhar em nome de Jesus. Aleluia. Mas diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. O que foi que Deus disse? E houve luz. Ou seja, uma palavra profética de Deus para a terra, para a criação. Eu quero falar para você que você é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós fazemos parte desse projeto de Deus. Você faz parte de algo que Deus sonhou no coração dele. E é algo que se move através da palavra. Aleluia. As Escrituras Sagradas nos mostram que tudo que Deus faz e tudo que Deus fez foi através de uma palavra. E essa palavra tem o poder de mudar a nossa história. Amém?
A palavra de Deus, ela tem o poder de mover e de mudar a tua história. Eu quero falar para você nessa tarde, que não sei como você chegou aqui, não sei como você está na sua casa, você que está nos assistindo nessa tarde, mas eu quero declarar uma palavra profética na tua vida, que hoje é o dia de mudança, hoje é o dia onde o Senhor, Ele vai mudar a tua história, Ele vai fazer algo novo na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, naquilo que você tem colocado diante dele, porque ele se move através da sua palavra. Aleluia. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele. Amém? A vida estava nele. Em Gênesis você consegue ver que Deus, Ele dava uma ordem e a palavra se movia, a palavra se fazia. Amém? E aquela palavra era Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E logo João, ele vai falar que o princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já está declarando lá no princípio, lá no início, que Jesus era o próprio Deus. E ele ainda diz que a vida estava nele. Eu quero dizer para você nessa tarde que a vida de Deus está dentro de você. Através do Espírito Santo. É Ele que te move, é Ele que faz você viver o sobrenatural de Deus. É Ele que ativa a tua fé. Mesmo que tua fé esteja abalada. Talvez você chegou nessa tarde aqui desmotivado, entristecido. Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu vou só pela graça de Deus. Mas eu quero te falar algo nessa tarde. Você veio aqui, não foi pela graça de Deus, você veio aqui não foi pelas forças das tuas pernas, mas foi pelo poder do Espírito de Deus que está dentro de você, porque o Espírito Santo te deu vida. Te deu vida através da palavra do Senhor. Há uma palavra que se move dentro de você. E se você souber o quanto essa palavra ela é poderosa, você não estaria aí de boca calada. Você estaria glorificando o nome do Senhor. Você estaria exaltando o nome de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está se movendo dentro de você. Quando você se move em direção a Deus, Deus começa a cumprir promessas que estavam escondidas, que talvez você guardou, engavetou. Talvez você não lembre da promessa que o Senhor te fez esses dias. Ou Ele fez há alguns anos atrás. Ou 3, 4, 5 anos atrás. Mas eu quero te falar nessa tarde que Deus, Ele cumpre promessas. Você é uma promessa de Deus. Você é a palavra de Deus imutável. Entende isso? Você é a palavra de Deus porque a vida de Deus está dentro de você. Há uma vida que pulsa forte dentro de você. Aleluia. Você consegue entender que a vida estava nele. E essa vida que estava em Deus, ele veio através da palavra que foi Jesus. E essa palavra que é Jesus, ele nos deu através do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo de Deus vive em mim e em você. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele cumpre promessas que Deus ordenou, que Deus projetou para as nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos andar debaixo de uma palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ao mesmo tempo que Deus nos deu a vida, Ele nos deu a palavra, para vivermos em direção a essa palavra. Eu não sei qual a palavra que você tem vivido durante esses dias. Eu não sei que palavra você tem colocado dentro do teu coração para te mover. Mas eu quero falar algo para você. Há um ano e um mês, mais ou menos, eu recebi uma palavra de Deus. Todos os dias eu recebo uma palavra de Deus, amém? Como você também recebe. Quando você se alimenta da palavra que está aqui nas Escrituras.
Aqui há poder de Deus para destruir fortalezas. Há poder de Deus para curar. Há poder de Deus para libertar. Há poder de Deus para resolver o teu problema. Aqui, nesse lugar, nessa palavra. E às vezes nós queremos buscar solucionar os nossos problemas pelas forças dos nossos braços. E nós não conseguimos. Nós nos paralisamos. Porque estamos andando de forma errada. Andando debaixo de uma palavra do próprio eu. E Deus, Ele quer que nós venhamos andar debaixo de uma palavra profética. Debaixo de uma palavra que vai nos dar ordenança, vai nos ensinar, vai nos direcionar para algo. Deus me deu uma palavra e é engraçado que depois de muito tempo o Senhor foi me mostrar essa palavra. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim, a parte B, não te deixarei nem te abandonarei. Amém? Talvez você nessa tarde está precisando de uma palavra rema, uma palavra profética como essa, que não te deixarei e nem te abandonarei. Eu creio que essa seja uma mesma palavra de direção que Jesus ele deu aos seus discípulos, quando ele disse, eu vou para o Pai. Mas vocês não sabem para onde eu vou, porque muitos não sabiam para onde Jesus ia. Jesus estava ali falando que iria para o Pai, mas eles não estavam compreendendo ainda. Porque havia algo profético, havia uma palavra de revelação. Eles estariam que estar andando debaixo de uma palavra de revelação. Uma palavra que libera os ouvidos proféticos. E nessa tarde eu quero declarar em nome de Jesus. O Senhor vai abrir os teus ouvidos proféticos. Você vai ouvir coisas de Deus. Nesses dias Deus vai falar com você de tal forma, assim como Ele fala comigo. Ele vai falar com você. E Ele vai te dar direção daquilo que você vai fazer. Das escolhas que você vai tomar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós precisamos andar debaixo de uma direção. Qual é a direção que você está andando? Talvez nós estamos andando em direção contrária àquilo que Deus nos chamou para fazer. Talvez em vez de você estar buscando essa direção dentro do teu quarto, falando ao Pai. Porque quando você entra no teu quarto, Ele te ouve e Ele vai te recompensar naquele lugar. Está lá em Mateus 7. Nós precisamos nos relacionar com o Pai. Não é mais tempo, sabe, de ser crianças. Muitos vão entender o que eu vou falar aqui nessa tarde. Talvez você não entenda, mas o Espírito Santo de Deus vai trazer a revelação ao teu coração. Nós temos que parar de ser crianças no mundo espiritual, no reino de Deus. E precisamos amadurecer. Porque o Senhor tem pressa para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Para transparecer a glória de Deus sobre essa terra, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre onde você estiver. É tempo de você bater os pés, sacudir a poeira e andar. É tempo de você olhar para Cristo, não olhar para o teu problema, não olhar para as tuas finanças. Talvez você tenha dado tanta atenção para as coisas terrenas e você tenha se esquecido do principal, que é o reino de Deus. E quando nós estamos nos apegando a coisas, a bens materiais, nós estamos esquecendo do principal. O que é que você, para onde você vai? Você já se perguntou? Você se pergunta, eu me pergunto todo dia, Deus, para onde é que eu vou? Eu irei, Senhor, para esse lugar onde o Senhor está preparando. Porque nós precisamos de um norte. Você precisa de uma direção. Você precisa de um governo. E esse governo está em Deus, não está em pessoas. Está em Deus. Deus, Ele quer te direcionar para o reino. Mas você só vai chegar nesse reino se você entender e compreender que Jesus morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Hoje você é salvo, amém? Diga assim, eu sou salvo por Jesus. Você tem que entender que você foi salvo por Jesus.
E você tem que ter essa compreensão no teu coração, de que você foi escolhido, não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu primeiro. E porque Ele te escolheu primeiro, é porque Ele sabe que a sua criação é perfeita aos seus olhos. Quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Ele estava criando o homem. Em tudo Ele fazia, Ele criava, Ele dizia que era bom. É bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse assim, é muito bom. Entende? É muito bom. Por que é muito bom? É porque o Senhor já estava dizendo que o governo está sobre você, sobre mim. O governo de Deus está sobre nós. Porque Ele fez algo que é muito bom. Ele fez algo muito bom. Você é muito bom. Amém? Mas talvez você esteja assim, meu Deus, pastor, mas a Bíblia diz que bom, né? Quando o homem pergunta lá para Jesus, Jesus disse, não, bom sou eu, né? Bom só Deus. Bom só é Deus. Ele disse assim, não, que nem ele era bom. Ele disse que só Deus era bom. Mas quando eu estou falando de bondade aqui, eu estou falando que da criação, entende? Deus está falando que Ele criou você como perfeição. Deus te criou com perfeição, com plenitude. Mas a gente já conhece a história que o homem pecou e o homem foi destituído da glória de Deus. Pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão, que se fez Jesus, entrou, superabundou o quê? A graça. Hoje nós vivemos pela graça de Deus. Hoje você tem a graciosa graça de Deus. E você tem o entendimento de você, que você consegue entender a palavra de Deus. E você precisa andar por debaixo dessa palavra, amém? Até Jesus andou debaixo de uma palavra. Lá em Mateus 4, se alguém quiser projetar aí, por gentileza, Mateus 4:4. A gente vai ver isso aí. Aleluia. Diz assim: Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia. Na minha outra versão aqui, da Nova Almeida Atualizada, diz assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, palavra. Diga assim, palavra. Palavra de Deus. Nós temos que andar debaixo da palavra de Deus. E Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado. E lá ele andava pela palavra, porque ele tinha a palavra dentro dele. Aí eu pergunto para você, igreja, como você tem procurado andar na palavra, andar debaixo da palavra? Eu só consigo andar debaixo da palavra se eu conhecer a palavra. Se eu não conheço a palavra, não tem como, nem maneira alguma, de andar debaixo de uma palavra. Entende? Você precisa hoje sair desse lugar entendendo que existe uma palavra que se move. E essa palavra, ela traz cura. Muitas vezes nós não somos curados porque nós não cremos na palavra. Nós lemos, nós ouvimos pessoas pregar sobre a palavra, mas nós não aceitamos a palavra. Isso é muito forte. Porque da mesma maneira que você entra nesse ambiente, você pode sair da mesma forma. Mas se você entrar nesse ambiente e entender que existe uma palavra de Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, que vai se mover dentro de você, você consegue aumentar a tua fé e a tua fé vai te curar. Amém? Jesus, quando andava, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por quê? Porque existia uma palavra. Jesus primeiro ensinava, Jesus primeiro falava sobre a respeito dele, a respeito do reino, a respeito de Deus. E ele falava assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Pega a tua manca, não, como é o nome, meu Deus? Maca, Jesus, perdão. Pega a tua maca e anda, levanta-te. É a nossa fé. E nossa fé, amém? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A tua fé
ela vai vir quando tu ouvir a palavra de Deus e quando você praticar. Aleluia. Não adianta você somente ouvir se você não pratica. Tiago mesmo fala isso. Aleluia. Mas para andar debaixo de uma palavra, eu vou ter que passar por alguns processos, entende? E esses processos eu quero que você segure aí agora, no teu lugar, porque o negócio agora vai. Amém? Aleluia. Não estou ouvindo, Senhor meu Deus. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te falar aqui de 3 lugares, precisamente na Bíblia, nas Escrituras. Ela vai nos relatar aqui de 3 lugares que todo crente que anda debaixo de uma palavra, ele vai ter que passar. Querendo ou não, você vai ter que passar por elas. Mas eu creio em nome de Jesus e declaro que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você e ele vai te fortalecer para você passar por esses lugares e ser vitorioso em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedores, porque mais do que vencedores é você vencer as tuas dores. Amém? A primeira delas é: iremos passar na olaria de Deus. Eita, Jesus. Para tu receber uma palavra de Deus, para tu andar debaixo de uma palavra, você precisa primeiro ser quebrado. Eita, talvez seja dura essa palavra, igreja. Mas nós não somos mais meninos. Nós somos maduros em Cristo Jesus. E você precisa entender que nós precisamos andar debaixo da palavra que vai nos orientar, que nós precisamos passar pela olaria de Deus. Essa olaria de Deus é um lugar de quebra. É um lugar de quebrantamento. Aleluia. Nesse lugar, Deus ele vai te mostrar quem você é. É nesse lugar. Anote aí. É nesse lugar que Deus vai te mostrar quem você é. E quem você precisa ser. Lá em Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1, de 1 a 6. Aleluia. Jeremias 18, de 1 a 6. Projeta aí para mim, por favor. Amém. Glória a Deus. De 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Somente até aí. Volta lá para mim, por favor. Quebrou-se na mão do oleiro. Aleluia. Deus estava dando uma ordem a Jeremias para ir naquele lugar. Porque Deus queria falar com Jeremias para aquele povo, para aquele tempo, para aquela nação. Amém? E Deus quer falar com você hoje, nessa tarde. Deus estava tipicamente falando ali que Ele é o oleiro. E nós somos o vaso. E quando Ele fala ali que quebrou-se na mão do oleiro, é porque é uma figura de linguagem que está falando ali bem forte. Que o oleiro, ele precisa quebrar o vaso. Porque muitas vezes o vaso que sou eu e você, estamos muito orgulhosos, estamos muito, no eu. Estamos vivendo tempo de amargura, de dor, de sofrimento. Mas muitas vezes as coisas acontecem ao nosso redor e a gente só quer acusar, só quer culpar as pessoas, só quer julgar as pessoas. Mas nós não olhamos para nós. Não olhamos. Então Deus, através desse lugar aqui, da olaria de Deus, é um lugar de quebrantamento. É um lugar onde Deus vai te mostrar quem você é. Talvez você esteja aqui nessa tarde, talvez você já é muito tempo, já anda na caminhada cristã, mas ainda existe ainda o homem, o homem mau dentro de você.
O velho homem. O velho homem ainda está aí. E nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa vida, para que a gente venha viver um novo homem. Ou seja, o homem, um novo homem, né? E a mulher, uma nova mulher. Entende? Nós precisamos viver o novo de Deus. E para ver o novo de Deus, nós temos que deixar o velho. Tem que deixar as coisas velhas. Tem pessoas, amados, que estão caminhando com Cristo há mais de 10 anos, mas ainda guarda coisas velhas. E guardando coisas velhas, não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue ser liberto. Não consegue arrancar a amargura da sua alma. E aí começam a adoecer, começam a ficar doentes e não sabe por que a doença. Você sabia que muitas doenças de coração é por causa de falta de perdão? É por falta de perdão. Tem pessoas que têm problema de coração, não sabem por que é. Muitos deles é gerado por causa da falta de perdão. Mas tudo que acontece nessa terra, nesse natural aqui, é algo que já aconteceu no céu. É algo que Deus traz para a terra. Ele traz as coisas como se já existisse. Mas Ele traz as coisas como se já existisse para a gente entender e ter a compreensão de que muitas vezes nós estamos andando de forma errada. Nós precisamos saber que nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos do quebrantamento de Deus, ser quebrado nas mãos de Deus, para que realmente Ele venha nos mostrar quem somos. Você se já perguntou quem você é? Quem você é? Responda só para você, quem você é? Talvez se você pergunta para você mesmo, quem eu sou? Você vai dizer assim, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa, né? Você vai aumentar o teu ego. Mas se você pergunta para uma pessoa que está ao seu lado, às vezes para uma amiga, ele vai dizer também, você é uma pessoa legal, você, nossa, mas você é aquela amiga de oração. E aí ele vai falar assim. Mas se você perguntar para uma pessoa que ela não é cristã, entenda, mas uma pessoa que tem a convivência com você dentro da tua casa, você perguntar quem sou eu para você? E ela vai falar realmente quem você é. Ela vai mostrar o teu pecado. Ela vai mostrar a dureza do teu coração. E às vezes tem pessoas que têm até medo de falar, porque tem medo de aborrecer a pessoa. Mas eu quero te falar que quando você entra na olaria de Deus, Deus ele não quer saber quem é você. Deus ele quer te quebrar, porque Ele quer mudar, porque Ele precisa colocar as mãos em mim e você para que haja mudança. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde que Deus está fazendo mudança na tua vida. E para fazer mudança vai haver quebras. Deus ele vai ter que quebrar. Se você anda debaixo de uma palavra, você precisa entender que você precisa ser quebrado diante de Deus. Você precisa ser moldado, você precisa ser quebrantado. Por que você já se perguntou por que você não ouve a voz de Deus? Você já se perguntou? Uma vez eu perguntei para o Senhor, Deus, por que eu não ouço tua voz? Eu ouço tantas pessoas ouvindo tua voz, fala, meu Deus, por quê? E um dia o Senhor disse assim, sabe por quê? Por causa do teu orgulho. E eu, meu Deus, eu sou tão orgulhosa assim, eu nem sabia que era orgulhosa, sabe? Mas Deus foi me mostrando. E nós precisamos disso. Nós precisamos sentar com o Senhor e dizer assim, Senhor, me conta como é que eu sou. Deus, como é Jesus? E Jesus vai te falar como é que você é. Talvez você é uma pessoa, me perdoa pela palavra que eu não quero denegrir ninguém aqui nessa tarde, amém? Mas eu quero falar algo que está queimando no meu coração. Talvez você é uma pessoa que mente, é cristã, está caminhando com o Senhor, mas você ainda tem as práticas, sabe, velhas, as práticas do velho homem. E Deus, para você viver debaixo de uma palavra de Deus, você precisa viver um tempo de Deus profético. Você precisa ter uma nova vida em Cristo Jesus. E você precisa deixar as coisas velhas. Se nós não deixarmos as coisas velhas, jamais vamos conseguir viver debaixo de uma palavra. Quando a palavra profética vier, as bênçãos do Senhor vêm também. E a gente não vai conseguir receber as bênçãos porque a gente está vivendo o velho homem. Nós precisamos arrancar o velho homem de dentro de nós.
Nós precisamos arrancar aquilo que está nos limitando, aquilo que nos impede de receber as bênçãos do Senhor. Nós precisamos arrancar de nós mesmos, através do quebrantamento. Você precisa entrar no teu quarto. O tempo é hoje, o dia é hoje. É você se reconciliar com Deus. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei contra ti, contra os homens. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, muda o meu trajeto, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor. Nós precisamos ser mudados e alterados pelo Senhor. E para isso vai haver quebrantamento. Para haver quebrantamento vai haver primeiro a quebra. Primeiro Deus te quebra, para depois Ele te colocar no colo. Entende isso? Deus primeiro vai te quebrar, para depois Ele te colocar no colo. Porque precisa primeiro fazer você entender quem somos nós. Quem sou eu? Você acha mesmo que Deus, Ele não tem esse interesse de quebrar você? Ele tem, sabe por quê? Porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós estamos fazendo coisas erradas lá fora, as pessoas estão apontando, dizendo assim: olha, não é crente, olha, não é cristão, olha, não é líder, olha, não é pastor, olha, não é isso, não é aquilo. Que imagem você está dando para as pessoas lá fora? Porque se sua imagem é de Cristo, amados, entenda bem, você está passando, por onde você está passando, onde você está andando, você está levando Cristo em você. Cristo em você. Entenda que você está levando Cristo. E você precisa entender que você está levando Cristo. Você tem uma responsabilidade imensa. Uma responsabilidade grande. De você deixar o velho homem e de renovar, sabe? De ver o novo de Deus na tua vida e dizer: chega, chega, porque isso não vai mais me atrapalhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 33:6 diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Deus estava falando aqui para uma nação. Mas nessa tarde Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração. Ele está dizendo que todavia trarei restauração e cura. Ele vai trazer. Deus sempre traz restauração e cura. Mas antes Ele vai trazer a quebra. Porque nós precisamos ser quebrados. Nós estamos vivendo num tempo, amados, onde o pecado, ele não causa mais dano na nossa vida. Sabe por que quando eu falo isso, não causa dano? É porque você já se acostumou com ele. E quando você se acostuma com o pecado já não causa dano algum na tua vida. Talvez aos teus olhos, mas no mundo espiritual causa uma quebra imensa. De princípios, de valores. Nessa quebra, o Senhor Ele vai nos ensinar a renunciar a nós mesmos. É na quebra. E o segundo lugar, nós iremos passar no Getsemane. Getsemane, Jardim das Oliveiras. Aleluia. É o lugar onde é reconhecido como prensa de azeite, como lagar de azeite. Esse lugar era o lugar onde Jesus tinha o hábito de subir aos Montes das Oliveiras, no Getsemane, para orar. Levava seus discípulos ali. E tinha um relacionamento com eles. Porque Jesus queria que de fato, de verdade, eles pudessem entender e compreender que precisaria mudar algo na vida deles. Amém? Que eles iriam passar por algumas situações desagradáveis na sua caminhada. Como a dor, como angústia, como medo. Mas não era para eles se desesperarem. Porque Jesus, Ele estava passando por aquilo ali, mas estava apontando para aquilo que viria, que era a sua graça. Amém? Nesse lugar é um lugar de dor, é um lugar de aflição, é um lugar de angústia, mas também é um lugar de cura. Eu quero falar para você que quando você entra para o teu quarto, lá no Monte das Oliveiras,
Lá é um lugar onde o Senhor quer ter um encontro com você. Lá é um lugar onde o Senhor, Ele vai te quebrantar. E Ele vai ver a tua dor. Ele vai ver a tua aflição. Ele vai ver a tua angústia. E Ele vai te curar naquele lugar. Talvez você tenha um entendimento. Dizer assim: não, eu só sou curada se fulano orar por mim. Ah, não, eu sou curada se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Você só é curado quando você se deixa ser curado por Jesus. Você só é curado quando você se deixa ser curado por Jesus. E ser curado por Jesus, você vai ter que entrar na presença dEle. Você tem que se achegar até a Ele. Quando Jesus estava ali andando com os seus discípulos, quando vinha alguém que estava enfermo, a Bíblia relata muitas situações, muito caso, de pessoas que chegavam enfermos, doentes, endemoniados. E Jesus, Ele sabia de todas as coisas. Ele olhava, Ele ensinava, a palavra, as pessoas ouviam a palavra, muitos tinham fé, mas outros também não. Outros só iam por curiosidade. Mas eu quero declarar nessa tarde que você não é curioso. Você é uma pessoa que faz parte do ministério de Jesus. Você é uma pessoa que faz parte dos milagres de Jesus. Porque você é um milagre. Você é um milagre de Deus. Independente da tua história. Independente se você foi rejeitado, foi abandonado. Independente, sabe, de você não ter uma família a qual você queria ter. Mas eu quero te falar que Deus te escolheu. E só Ele te escolher, só Ele me escolher, muda toda a nossa história. Muda toda a sua história. Aleluia. Quando Jesus estava ali, Ele estava apontando para a dor que Ele iria passar. Jesus passou por dor naquele lugar. A Bíblia relata que Jesus, aleluia, Jesus, Ele se agoniou. Porque ali naquele lugar também era um lugar, olha só, era um lugar onde Jesus se aproximava com seus discípulos para orar. Mas o mesmo lugar de oração era um lugar de dor, era um lugar de aflição. Por quê? Porque foi o mesmo lugar onde Jesus foi traído. Onde Jesus, sabe, preste os dias de chegar, o dia que Ele iria ser levado dali, né, pelos soldados. A Bíblia diz que Jesus orou. Ele orou, ele ficou tão angustiado, com tanta angústia, tanta dor, que ele suou gotas de sangue. E muitos historiadores, eles falam, relatam isso, amados, que ele suou até suar sangue, gotas de sangue. Imagine a aflição de Jesus naquele lugar. Porque Ele estava debaixo de uma palavra. Entende? Quando nós estamos debaixo de uma palavra, nós sofremos dores. Nós sofremos angústias. Nós sofremos. Mas quando estamos também debaixo de uma palavra, nós vivemos a glória de Deus. Nós podemos viver as promessas de Deus. Porque no lugar da dor, Deus, Ele vai trazer refrigério. E Jesus estava apontando para tudo isso. Ele estava apontando, ei, que no lugar da dor, eu vou te trazer cura. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele quer te curar. Talvez você esteja abalado emocionalmente. Talvez você esteja vivendo dias, né? Dias que você não consegue dormir, insônias, tem pesadelos, talvez por causa das finanças, porque você está endividado. São tantas coisas que o mundo tenta nos aprisionar, tenta, sabe, tirar nossa atenção de Deus, que acabamos dando mais atenção, priorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E quando priorizamos mais as coisas do mundo, a gente acaba perdendo
de viver debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa. Porque a palavra, ela vem através de uma promessa. E a promessa, ela se cumpre quando você crê que Deus vai cumprir sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você tem uma promessa de Deus. Sobre a tua vida, há uma promessa de Deus. Quantas pessoas estão orando por você, para que você receba de Deus a promessa? Mas muitas pessoas também estão orando ao contrário. Sabia disso? Muitas pessoas olham para você e não dá nada por você, não dá nada por mim. Mas eu quero te falar que Deus dá tudo por você. Porque Ele deu seu Filho, pois Ele deu tudo. Ele deu a única coisa que precisamos ter. É de Jesus. É de Cristo. Porque é Cristo que vai nos levar para o lugar onde Deus está. É Cristo que vai te levar para o lugar que você precisa estar. É no lugar onde o Senhor, Ele vai te curar. É o lugar onde Ele vai tirar toda a aflição, toda a angústia da tua alma. Porque primeiro o Senhor cura, Ele vem com cura primeiro, porque Ele primeiro precisa curar o teu espírito, tirando o pecado do teu coração. Ele também tem o poder de curar o teu corpo, tirando a doença. E mais, Ele pode curar também a tua alma. Eu não sei como você está aqui nessa tarde, mas eu quero te falar que Ele tem o poder de te curar. Porque um dia Ele me curou, e um dia Ele te curou também. E talvez você tenha esquecido da cura que o Senhor já fez sobre a tua vida. Talvez você, nesses dias, não tenha lembrado daquilo que o Senhor já havia feito, aquilo que Ele já fez na tua vida, na tua história. Mas lembre-se, traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai te motivar, aquilo que vai te impulsionar. Nós temos que parar de estar, sabe, no lugar onde está tudo calmo. Quando tua vida está tudo calmo, você também Deus está muito calmo. Está tudo bem, está tudo calmo. Quando está tudo bem, está tudo calmo, amados. Deus, Ele começa a vir como uma tempestade. Assim como um dia os discípulos, eles assim, vão para o outro lado. Eu vou ficar aqui, mas vocês vão para o outro lado. E eles entraram no barco, mas no meio, lá do lago, já no meio do rio, veio a água veio e começou a balançar o barco. Eles começaram a ficar desesperados, eles ficaram com medo. E Jesus, Ele veio sobre as águas. E eles diziam, é um fantasma. E aí o que aconteceu? Jesus se aproximou. E aí eles perceberam que era Jesus. Eu quero falar para você. Não veja Jesus, não perceba Jesus somente quando você estiver na tempestade. Mas perceba Jesus todos os dias na tua vida. Perceba Jesus todo instante da tua vida. Porque Ele vai estar com você, independente da tua situação, independente daquilo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo hoje um dia, sabe, dizendo assim, um dia de cada vez. Um tempo atrás eu dizia assim para o Senhor, todos os dias quando eu acordava, eu dizia assim, Senhor, estou vivendo um dia de cada vez. Senhor, estou vivendo um dia de cada vez. O Senhor dizia assim, pois viva um dia de cada vez, porque no dia de cada vez eu vou te mostrar o meu hoje. E eu vou fazer sinais sobre a tua vida. E o Senhor começou a me mover através de uma palavra. E eu comecei a andar debaixo dessa palavra. Eu quero dizer para você que você precisa andar debaixo da palavra de Deus. Se você anda debaixo de uma palavra, você vai ser mais do que vencedor. Você vai conseguir sair desse lugar, desse fundo do poço, desse lugar onde talvez você esteja hoje. Nós precisamos sair, sabe, desse lugar que a gente se põe. Nós nos colocamos nos lugares. Você se coloca no ambiente onde você quer estar. Você precisa sair do ambiente que você está, um ambiente parado. E você precisa ir para um ambiente que se move. Estava tudo parado. E Jesus disse assim, vai.
estavam se movimentando quando eles saíram. Entende? Eles se movimentaram, eles se moveram, foram para o barco e foram para o outro lado. Mas antes de chegar no outro lado, eles tiveram uma surpresa indesejável, que foi o barco se movendo e começou a entrar o medo, o pânico. Talvez você esteja com medo, com pânico de algo que você tem colocado diante de Deus, um projeto. Talvez você diga assim: Senhor, eu coloquei esse projeto diante do Senhor, mas não vai dar certo. Você já está começando a declarar que não vai dar certo. Você tem que começar a usar a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou colocando diante de Ti, porque eu sei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você começa a declarar a palavra e a palavra começa a se manifestar na tua vida, e você começa a viver a providência de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você precisa usar a palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado por Satanás, ele usou a palavra. Se você não souber da palavra, você nunca vai conseguir vencer o teu maior inimigo, que é você mesmo. Talvez você tenha dito assim, dando prioridade para o diabo: é o diabo, é isso e aquilo. Meu irmão, nem tudo é o diabo. Tudo que acontece na tua vida de errado, talvez é você mesmo que não conhece a palavra e não pega a palavra como chave, como poder, e começa a abrir portas. Você precisa abrir portas. Você precisa abrir portas no mundo espiritual. Eu não estou falando de porta que você entra para dentro do teu quarto, ou na sala, ou na cozinha. Não, eu estou falando de algo espiritual nessa tarde. Você precisa entrar na porta, onde Deus já te entregou a chave através da palavra. Porque quando você entrar nesse lugar, você vai entrar no palácio, onde Deus está lá pronto para te entregar aquilo que Ele prometeu a você. Aleluia, glória a Deus. O terceiro lugar, para fechar aqui, nós iremos passar pelo palácio, porque o palácio é o cuidado de Deus. Aqui eu vou falar um pouco sobre Esther. Aleluia. Esther capítulo 2, 8. Aleluia. Eu quero falar para você que nesse lugar, nesse palácio, Esther era uma pessoa órfã. Era uma pessoa, amados, que foi criado pelo um tio primo. Assim a Bíblia relata. Mas também foi uma pessoa, amados, que ela foi para aquele lugar porque ela foi debaixo de uma palavra. Entende? E porque ela foi debaixo de uma palavra, ela obedeceu essa palavra, ela salvou o povo de Israel, o povo israelita. Eu quero te falar nessa tarde que por causa de você, Deus vai salvar a tua família. É por causa de você, Deus vai salvar aquela pessoa que você tem colocado diante do Senhor. É por causa de você, porque você está debaixo de uma palavra. Amém? A Bíblia fala assim: se divulgando, pois, o mandato do rei, a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Aleluia. Hegai, né? Aleluia. Deixa eu ver bem aqui. Passa mais na frente. Aleluia. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não tinha nada. Vou falar aqui no linguajar para a gente entender. Era uma pobre miserável, que não tinha família. Mas por ela ouvir o seu tio, ouvir uma palavra de Deus, uma palavra profética, ela foi escolhida para entrar no palácio do rei. Mas não era somente no palácio. Antes de entrar no palácio, ela passou um ano sendo cuidada. Amém?
sendo cuidada. Eu quero te falar que antes de Deus te dar algo, Deus ele vai te quebrantar, Ele vai te levar para o Getsêmani para ser prensado no azeite, para depois Ele te levar para um lugar de cuidado, para um lugar onde você vai ser cuidado por Ele, você vai ser transformado por Ele, para que você possa receber a tua bênção. Nós não recebemos de Deus nada de qualquer jeito. Entenda isso, igreja, você não recebe de Deus nada de qualquer jeito. Você recebe de Deus quando você começa a buscar estar na presença do Senhor. Porque o desejo de Deus é que você seja cheio da plenitude de Deus, cheia do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. Sabe, até o ponto de você mesmo dizer assim: Senhor, não sei se você já chegou até o ponto, esse ponto que eu vou falar aqui, mas um dia, várias vezes quando eu entro na presença de Deus, eu digo assim: Senhor, Jesus, me leva logo, Jesus, desse lugar. Um dia eu estava até falando para a Cícera, né, que trabalha comigo. Eu disse assim: meu Deus, se o Senhor me levasse, eu já estava feliz. E ela: não, pastora, não sei o que. Eu disse assim: eu digo, minha irmã, eu vou te falar aqui, eu quero é Cristo. Eu quero é Cristo, nada desse mundo me seduz, amados. Eu tenho pedido todo dia para Deus: Senhor, eu não quero, Deus, que nada desse mundo venha me seduzir, a não ser o Senhor, a não ser a tua presença, a não ser o teu reino, a não ser a tua glória, a não ser aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque eu quero te falar, igreja, Jesus está voltando, e se você não se apressar e desejar o Senhor, eu quero te falar que corre de você ficar. Porque você está pegado nas coisas, e quando você está colocando prioridade nas coisas, Deus ele vai olhar para você e vai dizer: sinto muito. É que nem as mulheres, as 10 virgens, 5 nécias, 5 tolas, 5 pessoas que estavam despercebidas, sabe? Mas as outras 5, elas estavam atentas, estavam colocando azeite, estavam enchendo as suas lamparinas de azeite. Como é que você está hoje? Você está enchendo a tua lamparina de azeite? Você fala com Deus todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Você jejuma? Como é que está a tua vida? Se você não... A vida do crente é essa, amados. A vida do crente é orar, é ler a palavra e jejuar. Porque casta de demônios só sai através de jejum e oração. E se você não ora, se você não jejuma, você não lê a palavra, não anda debaixo da palavra, eu quero dizer que precisa muita coisa para você viver debaixo de uma palavra de Deus. Mas eu quero declarar nessa tarde que você que veio aqui, eu quero convidar você a ficar de pé. Você que veio aqui nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar ousadia. Ele vai tirar todo